Questão 6 e 7 da AP1 do semestre passado, ou seja, 2018.1, da disciplina Métodos Determinísticos 1. Para fazer essa questão aqui, é bom nos remetermos ao enunciado. Novamente, vamos usar a leitura. Um comerciante adquire do fabricante um produto P qualquer ao preço de R$120. Esse comerciante sabe que ao vender o produto para o consumidor, existe uma incidência de imposto total de 40% calculado sobre o preço de venda, isto é, aquele que o consumidor paga pelo produto. Isso aqui é interessante a gente nos atentarmos, tá? Apenas o restante, após descontar o imposto, ficará para o comerciante. Aqui ele diz que nas questões de 5 a 7, ou seja, essas três questões aqui, despreze, não invente nenhum outro imposto. Mesmo que vocês conheçam que aqui no Brasil há tal imposto, não atribuem essa questão. Beleza. A questão número... que de certa forma essa questão aqui, as questões aqui todinho, são hipotéticas, tá? Não podemos afirmar que realmente isso aqui existe, que isso aqui existiu. Isso aqui são situações hipotéticas, são questões, então a gente não deve considerar esses impostos que a gente paga aqui não, no Brasil. Então despreze isso daí. Somente na questão 8 que ele vai aparecer uma nova despesa, ele fala aqui, ó, que aí sim deverá ser levado em conta. Então, na número 6 é bem simples. Dê a expressão do lucro L obtido com a venda do produto. Utilize na expressão apenas o preço de venda V e as despesas anteriormente mencionadas. Isso aqui a gente tem que nos atentarmos também. Então, o que seria lucro? Sem auxílio de internet. A internet é bom, mas vamos raciocinar o que seria lucro nessa ocasião. Então, olha só, se vocês vão criar uma outra situação hipotética. Vocês compraram um livro na internet aí, vou me colocar como exemplo. Eu comprei um livro, o preço de R$120, beleza? Eu quero vender esse livro. Eu sei que quem comprar esse livro de mim, existe um imposto. Esse imposto total sobre o preço de venda ele é de 40%, exatamente 40%. Então, essa pessoa que for comprar, ela vai comprar já descontado desse imposto. Então, na minha mão, não vai vir 100% dos R$120. Vai vir apenas quem? Se ficou 40% retido, vai vir apenas para minha mão 60%. Beleza? Só vai vir isso daí para minha mão. Então, eu estou tendo, de certa forma, um prejuízo se eu vender por R$120. É exatamente aqui que entra a palavrinha, o que? Lucro. E ele pede, dê a expressão do lucro obtido com a venda do produto. Mas qual é a venda do produto? Eu nem falei por quanto que eu quero vender. Então, por isso que ele pediu aqui. Ó, utilize na expressão apenas o preço de venda V. Poderia chamar de X, de Y, de Z, de qualquer outra letra. Mas ele pediu para V, né, associado ao preço de venda. Venda, a palavra venda. Então, o que é, na verdade, esse V aqui? Eu tenho que saber o seguinte. Isso aqui é pelo preço que eu vou vender, tentando não ter prejuízo. Que, na verdade, é o quê? Se eu não quero ter prejuízo, eu quero ter o quê? Lucro. E para existir lucro, esse preço de venda V aqui, ó, que eu considerei, eu tenho que ter uma coisa em mente. Nele, associado a ele, já vai vir subtraído quem? Os 40% daquele preço lá do imposto. Então, olha só, eu comprei ao preço de R$120 o livro. Agora vamos para a minha situação hipotética. Eu quero vender no preço V, né? Eu tenho que saber o seguinte, quando eu vender pelo preço V, vai vir descontando sobre esse preço V aqui, ó. Olha bem, porque olha só, eu não vou vender por 120, concorda? Não vou vender por 120 que eu já sei que vou ter prejuízo. Porque olha só, quanto que é? Vamos fazer aqui rapidinho. 60% de 120, que vai vir para minha mão só vai vir isso aqui, ó, R$72. Então, pô, adquirir por 120. Eu quero que exista um lucro. A expressão, o enunciado pede. E a expressão de lucro. Então, eu não vou vender por 120. Eu vou vender por um preço fictício que eu chamei de V. Quero saber, na verdade, como é que vai ficar essa fórmula aqui. Não vou determinar V. Quero saber só a fórmula. Então, V menos 40%, olha bem. Desse V aqui eu tenho que ter uma coisa em mente. Que se eu vender por um V qualquer, vai vir subtraindo 40% desse V. Que eu vou multiplicar por V, né? Esse V aqui, ó, vai vir subtraindo 40% dele. Menos o preço que eu adquiri. Por que isso daqui? Eu quero saber lucro.
Apenas lucro. Lucro eu tenho que subtrair sempre pelo preço de aquisição. Tudo bem? Quero só saber de lucro. Por exemplo, se eu vendi por 120, se eu comprei, adquiri por 120 e vendi por 150, vamos supor, são 30 reais de lucro. Lucro não é 150, lucro é 30 reais. É o preço, né, que eu vendi, vamos supor, V seria 150 menos 120. Beleza? Aí seria 30. 30 é o L. Então tem que sempre subtrair pelo preço de aquisição. Então, eu imaginei um valor V, um preço de venda V, sabendo que 40% fica retido, eu subtrair por 40% de V menos o preço de aquisição. Agora vamos trabalhar com isso aqui, vamos deixar bonitinha a fórmula. Eu sei que aqui embaixo tem 1, eu sei que aqui embaixo tem 1, não sei. Tá um aqui melhorzinho. Beleza. Faz MMC. Entre 1, 100 e 1, eu sei que o MMC é 100, o menor múltiplo comum. Eu vou organizar aqui minha fórmula, porque o resultado já é esse aqui. Ó. Tem muita coisa que fazer não. Apenas melhorar essa carinha aqui dessa minha fórmula aqui de lucro, da expressão. Né? Então vamos fazer o seguinte. 100 dividido para 1, 100 multiplicado por V dá 100V. Menos, porque tem esse menos aqui, ó, 100 dividido para 100 dá 1. Multiplicado por 40V dá 40V. Por que 40V não menos 40V? Porque o menos eu já coloquei aqui. Ó. 100 dividido, que é MMC, o MMC dividido para 1 dá 100. Multiplicado por 120 dá 12.000. Menos 12.000. Tudo isso daí dividido pelo próprio MMC. Beleza? Tem alguma coisa em comum aqui? Tem. Então 100V e tem o menos 40V. Isso daqui dá quanto? 60V. Beleza? Vamos melhorar ainda mais. Então ficou assim. Ó. Eu sei que isso aqui ficou 60V menos 12.000. Tudo isso, calma aí, mouse está me atrapalhando, menos 12.000. Tudo isso daqui está sobre 100. Então, se tudo isso daqui está sobre 100, olha só, tudo isso daqui está sobre 100, vocês concordam comigo que eu posso fazer isso aqui? Só isso daqui está sobre 100, só isso daqui está sobre 100. Porque quando os denominadores eles são comuns, olha só, 100 e 100, é só fazer 60 menos 12.000, tudo sobre 100. Então, eu voltei meu raciocínio. Eu separei os termos subtraindo pelo 100, que é um denominador comum aos 3, que eu diminuí esses dois termos em 1, denominador comum aos dois termos aqui, 60V e 12.000. E quanto que é 12.000 dividido por 100? Dá 120. E 60V dividido por 120, 0,6. 60 dividido por 100, 0,6. V menos, ó, corta, 120. Acabou. Número 6 resolvido. Então a fórmula fica L. Só uma situaçãozinha para fixar o nosso raciocínio. A expressão de lucro é L igual a 0,6, que é a mesma coisa que 60 sobre 100, 60%, 60 sobre 100 V menos 120. Pode deixar assim ou pode botar 60 sobre V, 60 sobre 100 V. Ou 6 sobre 10 V menos 120. Eu prefiro deixar dessa forma. Se vocês têm um livro, na minha situação hipotética, e vocês venderem por R$200, o V, o preço de venda V, for R$200, tem que multiplicar por 0,6 conforme essa fórmula aqui. Ó. Multiplicar por 0, vocês vão vender o preço. Aqui, ó, vai dar o 120. Essa expressãozinha aqui, 0,6 vezes de 200, 120. 120 menos 120 dá 0. Então aqui significaria que vocês não obteram lucro nenhum. Agora, se eu vendesse por 250, eu teria que fazer o que? O preço de venda fosse 250, multiplicaria por 0,6, resultaria em 150, que eu subtraria por 120, ficaria 150 menos 120, daria 30. 30 o quê? 30 reais de lucro. Beleza? E olha o número 7.
Se o comerciante deseja obter um lucro de 30% sobre o valor de aquisição do produto, qual deverá ser o preço de venda V? É simples verificar, a gente vai aproveitar essa própria fórmula aqui, sendo que ele disse assim, ó, se o comerciante desejar obter um lucro, olha bem, um lucro de 30% sobre o valor de aquisição. Quem é o valor de aquisição? R$120. Isso aqui significa o valor que eu comprei, o valor que eu adquiri. Então, se ele quer obter um L, um lucro, um L de 30%, deixa eu apagar aqui e fazer melhor, de 30%, se ele quiser obter um L de 30% sobre o valor de aquisição, sobre 120, isso daqui vai dar quanto, pessoal? Vai lá, cortei 3 vezes 120, olha só, cortei aqui, ó, L deu 3 vezes 120, 360 sobre 10, deu 36. Então, L deu 36. Se ele quiser aqui, ele falou o seguinte, se o comerciante desejar obter um lucro de R$36, qual deverá ser o preço de venda? Aqui, ó, substitui aqui agora. L não é 36? 36 igual a 0,6V menos 120. Menos 120. Beleza, joga esse 120 que está subtraindo, somando. Vai ficar, somando 36, vai ficar 156. Igual a 0,6 V. Joga esse 0,6 que está multiplicando o V, dividindo 156 com o intuito de isolar o V. Vai ficar como? Deixa eu fazer aqui no canto. Ó, fazer aqui, ó, ficou assim, ó. Aí, deixa eu voltar aqui, que eu, pronto, V. Vai ficar assim, ó, V igual a 156 dividido por 0,6. Só que 0,6 não é a mesma coisa que 60%. Vou fazer isso aqui, ó. Cortei, ó. Depois que vocês cortarem isso aí, vai ficar o seguinte, repete o primeiro, né? Multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 6 sobre 10 é 10 sobre 6. Isso aqui vai dar 156 multiplicado por 10 dá 1560, dividido para 6, então V é igual a 1500, calma aí, 1560 dividido por 6. Isso daqui dá igual a quanto? 1560 dividido para 6 dá 2, sobra 3 aqui, dá 6 e dá 0. V igual a 260. Então, ele pergunta assim, ó, se o comerciante desejar obter um lucro de 30% sobre o valor de aquisição, sobre os R$120 que adquiriu no produto, qual deverá ser o preço de venda V? R$260. Espero ter ajudado, pessoal. Abração.